Olá, pessoal. Esse é o estudo sobre orações e preces. Estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar o item 13, 14 e 15, que fazem parte do subtítulo Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Então, esse episódio está indo ao ar nos domingos, é o vídeo de número 6. Jordelei poderia fazer a prece, então, por favor? Claro. Amado e bondoso Criador, amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, amado Mestre, agradecidos somos por este momento tão nobre e tão especial, que podemos nos reunir em Teu nome para aprender, para esclarecer, para expandir. Obrigado, Senhor, por fazer de nós instrumentos, ainda que imperfeitos, instrumentos do Teu amor. Obrigado, Senhor, pela palavra amiga que chega através da leitura, ou que chega através daqueles que nos procuram. Obrigado, Senhor, pela luz. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Que neste momento, amparado e iluminado pelos servidores da paz, do amor e da caridade, possamos nós estarmos envolvidos nesses elos amorosos do esclarecimento, do perdão e da luz. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Agora eu estou com o Evangelho de Espiral também. Ele fica aberto na página que eu escolhi. Facilita, né? Ótimo. Já é uma das coisas que a ferramenta já ajuda mais ainda, né? Muito bem, então o item 13. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus, frequentemente, tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e a confiança que só são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão da sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim porque, instintivamente, pedimos preces em favor àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens, e em razão disso complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes naquele momento uma força excepcional, desde os que julguem dignos dessa ajuda, ou quando ela possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo de retorno ao bem, e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos e que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação.
A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar, se cada um atuar isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que daquelas 100 pessoas. Esses trechos aqui, a gente precisaria pegar frase por frase e comentar frase por frase, né? Porque é incrível. Eu gosto muito de como ele começa ali o item 13, né? Atendendo ao pedido que lhe é dirigido. Deus frequentemente visa recompensar a intenção. Nós sabemos, desde Jesus, que aquilo que for pedido em oração vos será dado. Claro que muitas vezes a gente questiona, mas eu peço e não recebo. Então, eu conversava agora com algumas pessoas nos atendimentos e eu perguntava, eu questionava, o que tu tem pedido nas tuas orações? Porque precisa entender o que vem pós o pedido. Muitos me diziam, eu peço coragem, eu peço paciência, eu peço tolerância. E aí a gente diz, nossa, perfeito, né? Tá pedindo coisas muito boas. Agora, Deus vai te dar paciência ou ferramentas para ter paciência? Deus vai te dar tolerância ou vai te dar ferramentas para que a tua tolerância se expanda? Então, muitas vezes, quando a gente olha isso, a primeira reação é pensar que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, eu rezo, aparece problema. Eu rezo, aparece problema. Eu peço, aparece problema. Mas veja que tudo o que nós trabalhamos é de desenvolvimento interno. A paciência é uma virtude que tem que ser trabalhada internamente, para que ela se expanda. Só que as ferramentas para desenvolver a paciência, elas virão externo. Nesse ponto é o externo que chegará para desenvolver o interno. A tolerância é a mesma coisa, será do externo que virá para desenvolver o interno. Agora, nós conversar com Deus, nós fazermos o processo de ligação, ou como lá no início nós começamos, como um processo de invocação, a oração como invocação de Deus, a gente tem que entender que este Deus, ele já está dentro de nós. Então, todos os desenvolvimentos internos, eles ocorrerão de dentro para fora. Tudo que se tratar de Deus para nós, de dentro para fora. Agora, tudo que for para desenvolver aquilo que está dentro, provavelmente de fora para dentro. São as barreiras as quais tenhamos que transpassar. Depois do item 14 é interessante porque ele fala do efeito magnético que tem a oração. E isso é muito interessante, porque nós entramos na lei da ação e reação, ou o magnetismo propriamente dito. Eu crio a energia se manifesta, a energia se movimenta. Então, eu crio o desejo através do pedido a Deus, essa energia se propaga, chega onde tem que chegar, no caso, no Criador, e o Criador nos devolve, ou seja, ação e reação, lei do magnetismo, né? Emitir e atrair, emitir e atrair. Agora, eles dão a esperança para nós de que, mesmo nós conhecendo as nossas condutas e não concordando muitas vezes com elas, percebendo que diante daquilo que se tem como base do que seria um cristianismo, do que ser um cristão, às vezes nós andamos desalinhados dela, eles ainda dizem,
mesmo assim, sentindo a vontade, não o deixe de fazer, faça, porque é o primeiro sinal, que é o sinal da humildade, e veja que a humildade é algo que de dentro, surgindo no externo. Então, quando a gente começa a olhar com outros olhos os textos evangélicos, os textos esclarecedores, a gente não tem como não fazer um apanhado geral do nosso dia a dia e ver a força que poucas palavras direcionadas têm. Eu digo, nas oportunidades que tenho de conversar em centros espíritas ou lives, a oração sua pedida para um familiar, a mim, vai resultar em efeito. Claro que terá um efeito, mas não será carregada do mesmo amor que tu tem por aquela pessoa. Então, por que nós dois não orarmos juntos para aquela pessoa? Aí entra talvez a minha fé, que talvez seja mais robusta, talvez. Nesse momento a gente tem que deixar tudo no campo do talvez seja, porque a gente não sabe internamente a outra pessoa como é. Ela pode ser apenas insegura, mas uma muralha em fé. E a insegurança que não permite ela de rezar. Mas então, une-se duas pessoas com um único propósito. E ali vem Jesus uma vez mais nos falando, onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, a energia se concretiza, o magnetismo se realiza, a cura se propaga, as atenções chegam. Robson, pode falar, porque senão eu falo demais. Não, ótimo. Eu estava aqui absorvendo os esclarecimentos que você está trazendo, né? Eu acho que sempre tem dois níveis no texto, né? Um nível que tem muito a ver com uma infantilidade que a humanidade ainda tem, né? Que é essa coisa do pedir a Deus como se estivesse pedindo uma espécie de favor, ou como se estivesse fazendo uma troca com Deus, né? Prometo tal coisa, você me dá tal outra coisa. Como se a prece fosse uma espécie de chantagem com Deus, É assim, né? uma barganha. Não é uma conversa com Deus, é aquela coisa de uma negociação. Estou sentando numa mesa, quase como se eu estivesse num tribunal, né? E estou ali negociando com Deus as coisas. E você vê que essa visão meio infantil tem a ver com o nosso momento de mudança desse paradigma de mente, né? E esse é um texto que a gente estudou há pouco tempo para apresentar no Centro Espírita Consolador Prometido, né, de Santa Maria, que é o da Exato. Carla. E essa parte do pensamento me fez buscar assim, alguma fonte complementar. E eu estava com várias fontes complementares assim na minha cabeça, mas a que caiu na minha mão assim, meio peguei na estante sem querer, foi Pensamento e Vida do Emmanuel, né? Perfeito, Então você vê que perfeito. agora o Kardec ele fala assim: então a força da prece está no pensamento, né? Assim que ele começa o número 15. E o Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, que aí ele foca muito nessa questão de como a mente se estrutura, né? A questão do pensamento, ele fala isso, né? Que a mente é o espelho da vida. Então, eu acho que isso cai muito nessa explicação que você fez sobre o interno e o externo, né? Porque o modo como o Emmanuel coloca o pensamento é: a nossa mente é um espelho que faz uma imagem sobre o externo. Então, a nossa mente ela vai formar um algo que depende do objeto que está sendo refletido, é claro, mas a qualidade da imagem vai depender principalmente da minha mente, né? Como essa imagem que eu estou fazendo do externo, ela está distorcida, ela é uma imagem fiel, ela é uma imagem clara, né? E aí isso diz da natureza da mente da pessoa e não só do que está vindo de fora. Porque é muito comum na prece a gente pedir coisas de fora, né? Uhum. Quero isso, quero aquilo, né? Quero tal pessoa, quero ganhar na loteria, quero facilidades, né? Quero que meu time ganhe, daí para frente. Né? A pessoa vai pedindo toda sorte de frivolidade. Mas, e aí nesse mesmo livro, o Emmanuel define oração assim. Então, a mente é o espelho da vida. Quando a gente volta essa mente para o alto e tenta refletir as próprias coisas divinas, ou talvez até o próprio Deus, né, no sentido de que se a gente conseguisse entendê-lo, né, mas assim as coisas que ele proporciona para nós, aí isso é oração.
a gente formar na nossa mente as coisas que vêm do alto, né? E aí quando a gente para pensar assim, o quanto que isso tem a ver com como o nosso espelho está desenvolvido para captar ou não a sintonia com Deus ou as coisas divinas. Aí realmente nós vamos chegar nesse ponto que é o que você disse. Aí o externo vai vir, nós vamos formar uma imagem fiel dentro de nós, né? E em vez de pedir coisas prontas, nós vamos pedir transformação. Ou nós vamos ser agentes de transformação, vamos ser agentes co-criadores com a prece, não sendo um peditório, mas sendo uma ferramenta, né? De transformar, de Exato. chegar no resultado do pedido, né? E é interessante no item 15 aqui, ele também explica muito sobre a dúvida que muitas pessoas têm sobre a irradiação. E ele coloca ali o exemplo que muitas vezes tem 20, 30 pessoas rezando, mas cada uma com a cabeça em outro lugar. Então isso desalinha, desagrega aquela corrente. Eu gosto muito de usar o termo corrente quando eu falo, por ver os elos que se entrelaçam e que fortalecem, que dão força à corrente. Então, num trabalho energético, num trabalho de oração, quando nós estamos no coletivo, nós temos esses elos uns com os outros, de reciprocidade, de carinho, de respeito, e não necessariamente é porque a gente concorde com tudo. É simplesmente porque a gente sabe que naquele momento só nos cabe servir. Mas, muitas vezes, isso não ocorre de modo preciso. Ou seja, a, a expectativa e a realidade. Né? A realidade muitas vezes é outra. Nossas preocupações, nossos medos, nossos anseios nos fazem estar de corpo presente na oração e de pensamento em outro lugar. Então, nessas vezes, o processo da condução de uma oração, como é feito nos períodos de irradiação e tudo, onde se conduz uma prece, onde se conduz uma visualização, é a possibilidade de trazer todo mundo para a mesma maneira de pensar. E para que aqueles elos de corrente não fiquem corrosivos pela ferrugem, pelo desgaste, pelo cansaço. Então, conduz, e aquela condução energética torna-se o magnetismo necessário para o trabalho. Mas o, os sábios instrutores da luz que orientaram os médiuns e a Kardec nesse momento, eles ainda dizem, muitas vezes é melhor um ou dois seguros do que 10 ou 100 desatentos. Isso é, acho que o que nós mais precisamos trabalhar em nós. A oração não vai tirar um dia inteiro de trabalho. A oração poderá tirar 3, 4, 5 minutos de um dia. Se for repetida mais vezes ao dia, 3, 4 minutos por vezes repetido. Arredondamos para 5, porque a tabuada dos 5 é mais fácil. Né? Então, 5 minutos. Então, se nós fizermos 3 orações, 15 minutos. 15 minutos é um quarto de hora. Mas 1 hora não é nada para 24 horas. Um dia de 24 horas, 15 minutos, não é nada. É o tempo, muitas vezes, que a gente fica embaixo do chuveiro, apenas pensando. E por que não pensar ali, então, como uma forma de oração? Acho que precisamos criar esse hábito interno de nos ligarmos ao magnetismo divino, de nos ligarmos à consciência especial que existe dentro de nós. E Kardec, no capítulo 27, vem e nos dá preciosidades, informações preciosíssimas de como pensar, de como repensar, de como viver, de como seguir.
É isso mesmo. Nossa mente, ela tem esse poder, ela unida vai ter um poder que a gente não tem nem uma dimensão de quanto é capaz, né? Muito bem. Acho que a gente pode encerrar. Como hoje somos só nós dois e você fez prece de oração, então vou fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus e queridos mentores, obrigado pelas lições preciosas que nos são trazidas pelo alto, que a nossa sintonia no bem possa se expandir cada vez mais, tornando-nos instrumentos úteis para a tua paz e para o teu amor. Senhor, que nós aprendamos a pedir da maneira correta, pelo bem comum, que nós possamos olhar primeiro a dor dos que nos rodeiam do que a nossa própria dor. Que através dessas lições, aprimorando as nossas capacidades de articular as palavras na prece, de forma que elas nos tragam sentimentos elevados e sintonia com a luz, o nosso objetivo de evoluir possa se tornar mais próximo, mais concreto no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então tá.